Nós, britânicos, estamos acostumados com mulheres comandantes na guerra. Eu sou descendente de homens poderosos, mas não estou lutando pelo meu reino e riqueza agora. Estou lutando pela minha liberdade perdida, meu corpo machucado e minhas filhas ultrajadas. Considere quantos de vocês estão lutando e por quê. Então você vencerá essa batalha ou perecerá. É isso que eu, uma mulher, pretendo fazer. E os homens? Que vivam na escravidão, se quiserem. Búdica, essa forte mulher celta que deu uma baita dor de cabeça aos romanos, é um importante símbolo cultural do Reino Unido. A história de Búdica foi quase perdida, até que o trabalho de Tácito, senador e historiador romano, foi redescoberto em 1360. Isso levou a uma onda de interesse em Búdica e em sua implacável campanha para libertar seu povo do domínio romano. Mas foi na era vitoriana, no século XIX, que a fama de Búdica assumiu proporções lendárias quando a rainha Vitória passou a ser vista como homônimo da rainha celta, cujo nome significa a vitoriosa. Pouco se sabe sobre a criação de Búdica. As únicas informações vêm de fontes romanas, em especial dos historiadores Tácito e Dion Cássio. No entanto, acredita-se que ela nasceu em uma família de elite na antiga cidade de Camuloduno, atual Colchester, por volta de 30 d.C. Búdica se casa aos 18 anos com Prasutagos, rei dos Icenos, um povo que habitou a região onde hoje é Norfolk. Juntos, eles tiveram duas filhas, chamadas Isolda e Ciora. Depois que os romanos conquistaram o sul da Inglaterra em 43 d.C., as tribos celtas foram forçadas a se submeter. Mas eles permitiram que Prasutagos continuasse a reinar, pois era prática comum romana permitir que o rei em exercício reinasse até a sua morte. Mas ele concordaria por livre e espontânea pressão em deixar seu reino para os romanos. Quando Prasutagos morreu em 60 d.C., ele esperava que as suas filhas pudessem reinar ao lado do imperador Nero, que ofereceria à sua família proteção. É sério? Ele acreditou no Nero, no irmãozinho do Calígula. No entanto, Roma permitia que apenas o herdeiro masculino assumisse o trono. Então, o desejo de Prasutagos foi sumariamente ignorado e o reino dele foi anexado como se tivesse sido conquistado. Os romanos então saquearam as casas dos principais membros da tribo e ainda por cima chicotearam Búdica e estupraram as suas duas filhas, muito jovens ainda, o que provavelmente doeu bem mais em Búdica do que as chicotadas. Mas Búdica era bem mais esperta que seu marido e que qualquer romano. Enquanto o governador da província, Suetônio Paulino, precisou se ausentar por conta da luta contra os druidas, que haviam levantado uma revolta contra os romanos no oeste da Grã-Bretanha e no norte de Gales, Búdica viu sua chance de vingança. Ela se reuniu com os Icenos e com líderes de outras tribos, que também tinham queixas contra os romanos, incluindo a imposição de pesados impostos, subsídios que foram redefinidos como empréstimos e a supressão de práticas religiosas celtas. Juntos, eles atacariam os romanos com Búdica como líder. Tácito descreve Búdica exortando as tropas de sua carruagem com suas filhas ao seu lado. Ela se apresentava não como uma rainha que buscava vingança por sua riqueza perdida, mas como uma pessoa comum e uma mãe que buscava vingança por sua liberdade perdida e pelas agressões sofridas por ela e suas filhas. Dion Cássio descreveu sua aparência quando ela estava diante de sua multidão de seguidores. Em estatura, ela era muito alta, de aparência mais aterrorizante, de olhar feroz, e sua voz era áspera. Uma grande massa de cabelos avermelhados caía sobre seus quadris. Ao redor do pescoço havia um grande colar de ouro, e ela usava uma túnica de cores diversas, sobre a qual um manto grosso era preso com um broche. Registros históricos sugerem que Búdica conseguiu reunir um exército de 100.000 guerreiros. Seu primeiro alvo foi Camuloduno, que havia se tornado uma cidade para soldados romanos dispensados. Os Icenos e seus aliados quebraram as estátuas e lápides romanas, queimaram todo o povoado e mataram todos os romanos. Ao ouvir as notícias da revolta, o governador correu para Londinium, atual Londres, e os romanos, tendo concluído que não tinham números suficientes, abandonaram a cidade. Os guerreiros de Búdica queimaram e destruíram tudo, matando qualquer um que não tivesse sido sensato o suficiente para fugir. A terceira e última incursão foi em Verulamium, atualmente a cidade de St. Albans, que foi completamente destruída. Tá pegando fogo, bicho!
Em 3 batalhas, os rebeldes de Búdica massacraram 70 mil romanos e aliados e acabaram com a moral da poderosa Nona Legião Romana. Em 2015, uma panela de 2.000 anos repleta de ossos humanos cremados foi encontrada às margens do rio Walbrook, em Londres. Há fortes indícios de que esses restos teriam pertencido a pessoas massacradas durante a rebelião. A crise levou o imperador Nero a considerar retirar todas as forças romanas da Grã-Bretanha. Búdica acreditava que a destruição dos 3 principais assentamentos romanos tornaria isso realidade, mas ela estava tristemente enganada. Os celtas lutaram uma última batalha, mas em desvantagem não tiveram alternativa a não ser recuar. No entanto, eles estavam tão certos da vitória que eles pediram para que suas famílias assistissem à batalha de carroças. Esse foi o grande erro, pois as carroças barraram as rotas de fuga, e naquele dia, 80 mil rebeldes e seus espectadores foram massacrados. De acordo com Tácito, apenas 400 romanos morreram na batalha, mas é claro que a precisão desse número é absolutamente questionável. Os romanos executaram os escenos e seus aliados ou fizeram deles escravos. As famílias celtas perderam as terras hereditárias e a grande rebelião terminou. De acordo com Tácito, depois da derrota, Búdica escapou e seguiu a moda de Cleópatra, tomando veneno para não cair nas mãos dos romanos e ser levada como prisioneira para Roma para ser exibida de uma maneira humilhante durante um triunfo. O destino de seu corpo é desconhecido, mas alguns historiadores acreditam que os romanos lhe deram um funeral digno. Também em 2015, um túmulo foi encontrado na região de Gloucestershire, repleto de artefatos celtas extraordinários. Os artefatos presentes no túmulo deram fortes indícios de que ele teria sido o lugar de descanso da rainha Búdica. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, os escenos vão te pegar!